plantar sem matar e comer sem morrer. Essa é uma frase de Selene Teste, é uma agricultora familiar orgânica, percussora aí do movimento orgânico no Espírito Santo. E eu sou Isabela, estou como ACR da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Queimada e Adjacência. É uma comunidade do município de Iraquara. Essa associação ela participou do edital 013 de 2018 para requalificação e ampliação de agroindústria. O empreendimento que existia já na comunidade era um espaço para beneficiamento da cana-de-açúcar para a produção de mel e rapadura. Depois de alguns anos, a comunidade decidiu ir para uma linha de produção diferente, onde pleiteou equipamentos e reforma do espaço para beneficiamento de frutas, né, para a produção de polpa de frutas e fazer o beneficiamento dessas frutas. A associação, no momento, está executando o convênio de custeio, onde faz a contratação, né, de alguns profissionais, dentre eles estou eu, a CR. Eu faço o acompanhamento dos beneficiários. Além de nós, o projeto disponibilizou um recurso para a contratação de instrutoria especializada. Dentre essa instrutoria, temos aí um biólogo, onde vai nos atender. Uma das temáticas a serem trabalhadas por esse biólogo será o de sistemas agroflorestais. É uma temática pouco conhecida aqui para a gente, principalmente na comunidade. Não temos nenhum agricultor que trabalha desta forma, né? Que faz esse tipo de desenvolvimento dentro de sua propriedade. Porém, devido ao cenário atual, né, fomos impedidos de realizar atividades coletivas. Essas instrutorias, essas capacitações já eram para ter acontecido, mas perante os decretos aí municipais e estaduais, não podemos fazer aglomerações, né? Temos um limite de quantidade de pessoas e foi decidido que essas atividades fossem adiadas, né, por enquanto. Além dessas temáticas para a área, né, de produção dentro de um espaço agroindustrial, e daí estamos na expectativa, né, de poder voltar às nossas atividades normais e poder trabalhar as temáticas que são desejadas, né, por esses beneficiários e inovar nossos espaços de produção. Esperamos poder, né, ter a oportunidade de aproveitar essas instrutorias e ter a oportunidade de ter atividades diferenciadas. Um grande abraço a todos e que possamos passar, né, por esta situação sem muitas consequências, apesar de que, né, já estamos aí com muitas consequências, mas levando em consideração o lugar onde vivemos hoje, né, a nossa cidade não foi atingida ainda, Iraquara, né, estamos livres ainda. Espero que continuemos assim, desta situação. E é isso. Até logo. Olá, gente. Meu nome é Thaisa Alves. Eu estou como agente comunitária rural da Associação Rural Prata de Baixo, né, em Ceabra.
pelo projeto Bahia Produtiva em parceria com a CAR, né, e somos atendidos pela entidade de até CEFOC. Falar um pouquinho sobre o sistema agroflorestal, eu entendo como sendo um sistema em que copiamos o funcionamento da natureza, né, da floresta, unindo a ela a agricultura. E é uma ideia bastante interessante porque falamos muito sobre conservação de solo, né? E essa prática nesse sistema vai agindo ali naturalmente, porque é muito importante a adubação verde, por exemplo, e unindo essas duas ferramentas, né, agricultura com floresta, já teremos matéria orgânica suficiente no espaço para trabalhar essas duas formas. Então é basicamente um policultivo, né, sem precisar degradar toda uma área para plantar algo específico, e sim unir o que já tem uma área, né, inserindo a agricultura naquele espaço. Uma questão bastante interessante também sobre esse sistema agroflorestal é que, por exemplo, se o produtor tiver com uma área que não é mais fértil, né, que está sem produzir há muito tempo, é interessante inserir árvores, né, naquela área, fazendo adubação verde, né, e com o tempo, né, aquela área volta a ser fértil. E ao passo em que as árvores vão crescendo, tem o sistema de podas, né, isso tudo vai ajudar no desenvolvimento daquela área e, consequentemente, voltar à fertilidade e começar a produzir na área junto com essas árvores, né, sem precisar desfazê-las também, porque é importantíssima no processo de cultura, né, desse sistema de agrofloresta. Então, em resumo, é basicamente isso que eu entendo, né? Posso dizer que é um sistema altamente sustentável e eu agradeço ao técnico Adão Azevedo, né? Foi quem apresentou para mim pela primeira vez esse sistema, que além de ser muito importante, é uma alternativa bastante possível, na verdade, para começarmos a produzir. Inclusive, uma família beneficiária, né, que eu atendo tem interesse em implementar esse sistema em sua propriedade. E ele vai falar um pouquinho sobre o que ele entende e qual é a ideia que ele pretende desenvolver. Bom dia, meu nome é Cláudio Bastos, eu sou beneficiário do projeto Bahia Produtiva. Eu vou falar um pouco dos meus conhecimentos sobre o sistema de agrofloresta. O sistema agrofloresta já é um tema que eu me interesso há bastante tempo, porque há um costume antigo aqui, né, dos nossos pais, nossos avós, que para fazer uma roça tinha que cortar o mato, botar fogo e queimar todo o cisco, né? Toda a vegetação. Eu particularmente acho isso um desperdício, né? Porque a matéria orgânica é onde pode te fornecer todo nutriente que a planta precisa e uma fonte renovável, né? Dessa forma, fazendo um consórcio entre plantas e floresta e área, é duplamente reaproveitável. Eu tenho uma área aqui, uma área pequena, uma área que deve ter aí uns 800 a 1000 metros quadrados, não é grande, mas daria para fazer um projeto experimental desses aí. E eu tenho total interesse de fazer. A princípio, eu queria começar com acerola, que eu já fiz alguns testes com acerola, né, aqui numa área de APA, né, de preservação ambiental. E ela se comporta bem, ela não se importa muito com sombreamento. Gostaria muito de implementar nessa área para saber, né, aprender a trabalhar com esse sistema, de deixar, em vez de derrubar o mato, ir só podando, derrubando a copa e deixando o broto vir novamente, que aí dessa forma vai renovando o teor de matéria orgânica e vai renovando também as árvores, né? Ela não morre, né? Ela vai crescendo. Eu gostaria de agradecer esse projeto e muito obrigado. Meu nome é Elda, eu sou da Associação Rural Prata de Baixo. Não sou tão conhecedora nem praticante do sistema agroflorestal, até que gostaria de fazer um experimento. E pelo pouco que eu conheço, eu entendo que é um sistema de plantio onde se concilia o cultivo com a mata ciliar.
Essa forma de cultivo é muito importante, principalmente para o meio ambiente, no meu ponto de vista. Eu comparo principalmente não só o hoje, mas a forma de cultivo que tiveram nossos avós, nossos pais, onde fazia grandes roçados até alva fogo, deixava aquela área completamente descoberta. Muitas vezes acontecia até mesmo incidentes, né? O fogo passava para uma outra área e causava assim muita destruição. E utilizando essa forma agroflorestal, eu acredito que vai mudar muito, né? Eu acho que ajuda muito o meio ambiente, principalmente. Olá, sou Janaína Souza, ACR, agente comunitária do Molho de Bão, município de Ceabra, Chapada Diamantina. A gente trabalha no projeto do Bahia Produtiva, que é cisterna de produção, onde as beneficiárias estão produzindo hortaliças. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o SAF, que é um sistema agroflorestal, que é pouco conhecido por mim, pelas beneficiárias também da minha comunidade. E o pouco que eu conheço sobre esse SAF, o Sistema Agroflorestal, passei a conhecer através de Adão Azevedo, técnico da CEFOC. A partir daí eu comecei a conhecer um pouquinho desse sistema. A gente teve também uma oficina, onde a CEFOC levou a gente para Piatã, onde a gente conheceu a Fazenda de Brígida, que lá teve um agroflorestal do café. Eu achei muito importante, né, porque o café com plantas nativas, e isso é muito interessante. Então, como eu disse, é um sistema novo para todos nós, que eu estou passando a conhecer agora, né, e é um assunto muito interessante que a gente pode estar levando para a nossa comunidade, para a nossa realidade. E é muito interessante a gente estar plantando plantas frutíferas ou nativas, tudo junto, consorciando. Olá, tudo bem? Sou Renivan Rodrigues Gomes, ACR de Matinha, de Souto Soares. Estou fazendo esse vídeo aqui a pedido da entidade prestadora de ATE que nos acompanha aqui, que é a CEFOC. Somos beneficiários do Bahia Produtiva, da nosso empreendimento aqui é cozinha comunitária, com derivados da mandioca, agroindústria de derivados da mandioca. Esse vídeo é para falar sobre os conhecimentos que a comunidade tem sobre o sistema SAF. Aqui eu fiz um levantamento via WhatsApp, que devido à pandemia a gente não está podendo fazer visitas técnicas nem atividades. Estou aqui no quintal de uma beneficiária. Essa beneficiária não tem conhecimento do sistema SAF, que é Sistema Agroflorestal, né? Mas o quintal dela está no sistema SAF já, ó. Aqui tem hortaliças, alface, com pés de laranja, manga, abacate, é um sisteminha SAF aqui, o quintal dela. Tem apenas uma beneficiária que tem conhecimento do sistema SAF, só que ela não grava vídeo, nem por dinheiro gravaria um vídeo. Então, infelizmente, não vou ter a disponibilidade de uma beneficiária para fazer o vídeo, mas estou aqui eu fazendo. Esse quintal a gente poderia estar melhorando ele para uma SAF, com a assistência técnica que a gente recebe da CEFOC, e esse projeto do Bahia Produtiva que veio ajudar muito a comunidade. Ali no fundo, bem próximo, está a unidade de beneficiamento derivada da mandioca. Deve estar uns 200 metros daqui. Olha, eu vou gravando e está passando aqui os canteiros dela, de hortaliças. Viu? Quintal sombreado, onde tem maracujá, tem melissa aqui, faixá, tem batata doce, tem couve, tomate,
tem vários pimenta, chuchu, produção dela que é bem diversificada. Ó, hortinha de coentro, como está. E é isso aí, estou aí gravando o vídeo a pedido da CEFOR, dos técnicos da CEFOR que acompanham a gente, prestam uma excelente assistência técnica aqui na comunidade. Tem o Lucas, né, que a gente nunca teve o prazer de conhecer aqui na comunidade, devido a que ele foi contratado agora nesse momento de pandemia, mas estamos aí ansiosos para conhecer e trabalhar junto com ele. E eu acho que é só isso que eu tenho a falar sobre o sistema SAF. Das beneficiárias que eu acompanho, tenho duas ou três, umas três, que tem um quintal mais ou menos uma SAF, só que elas não têm conhecimento do sistema SAF. A beneficiária que eu tenho, ela não se disponibilizou a estar fazendo o vídeo. Goiaba aqui, pé de goiaba, pé de laranja, pé de pinha, laranja aqui também, acerola, que é um canteiro. Então é um quintal bem diverso, mesmo sendo pequeno, mas é um quintal que tem muita diversidade aqui de produção. E é isso aí, é o que eu tenho a falar. Bom dia, eu sou César Silva de Alcântara, sou daqui de Bicoara. Nosso empreendimento é voltado para a cadeia produtiva de café. Nosso empreendimento ele é classificação eletrônica de grãos de café. E sobre o agroflorestal, aqui na nossa região ele não é tão difundido por conta dos produtores eles optarem pela monocultura, sem colocar outras culturas em conjunto com o café. As únicas culturas assim que eles colocam entre linhas nas bordas da propriedade são algumas árvores frutíferas como abacateiro, como se pode dizer, pé de manga, entre outros. Mas voltado assim para dentro da propriedade, juntamente com o café, é só árvores de madeira mesmo, que possam fazer móveis, entre outras coisas. E entre elas tá o cedro, o mogno. A grevilha ela é uma madeira que não se pode fazer muito móvel por ela não ser uma madeira de lei e tal. Mas ela serve muito para ajudar na microbiota do solo também. Quando você coloca em consórcio, né, com café. Ela dá uma melhora na luminosidade, que o café não pode ter tanta luminosidade durante o dia. E isso melhora muito na qualidade do café. Mas são poucas pessoas aqui do empreendimento que optam por fazer essas coisas de arborização. Só tem essa propriedade que é minha. Como eu trabalho mais com parte de qualidade de café, eu optei fazer isso de arborizar para a maturação dos frutos chegarem a um ponto ideal e ter uma qualidade bem melhor do café. Além de mim, tem alguns outros que fazem isso, mas não é grande quantidade de pessoas. Por isso não é difundido, por conta de todos acostumarem a trabalhar com monocultura e não querer se abrir para outras oportunidades, outras
novas formas de fazer a produção, dá certo, né? Mas é isso aí. Obrigado. Olá, meu nome é Thiago Drege, sou ACR da Associação Prata de Cima, né, a AMU, Associação de Mulheres Unidas em Ação. Nosso projeto do Convênio Bahia Produtiva, ele é uma cozinha comunitária para os derivados de mandioca. E sobre o sistema agroflorestal, nós não trabalhamos aqui na nossa comunidade. Na verdade, na região da Chapada Diamantina também é pouco trabalhado por duas questões. Uma, primeiro, por pouco conhecimento dos profissionais, porque mesmo os técnicos é pouco abordado no curso, né? Mesmo tendo várias escolas agrícolas aqui, institutos federais, mas ainda assim é pouco trabalhado a questão do sistema agroflorestal, e também para os produtores, né, porque não tem a capacitação própria. Está crescendo muito, claro, a se falar na agroecologia, a trabalhar mais produtos orgânicos, mas o sistema agroflorestal ainda está, esse projeto ainda está em andamento, ainda está no início, né? Não é nada que vai ser colocado aqui agora, mas já está começando a dar pequenos passos, e alguns produtores já tendo pequenos cursos, pequenas oficinas, mas ainda tudo muito superficial, ainda tudo muito inicial. Boa tarde, meu nome é Robério, sou ACR da comunidade de Morrinhos de Baixo, Souto Soares, e o projeto nosso é socioambiental, cozinha comunitária, trabalhando com os derivados da mandioca e polpa de frutas. Presente. Boa tarde, meu nome é Reinar, sou presidente da associação e faço parte, sou uma beneficiária da cozinha comunitária aqui de Morrinhos de Baixo. Pronto, então vamos lá, as perguntas. Você conhece ou sabe o que é um SARF? Posso já não ter ouvido falar, mas não conheço. Segunda pergunta. Já ouviu falar algo sobre SARF? Não, de concreto não. Para saber mesmo o que é, não. Terceira pergunta. Se tem interesse em fazer um SARF? Se tiver possibilidade, né, dentro das possibilidades para a gente adquirir mais conhecimento, é bom. Sempre é bom, né, conhecer mais alguma coisa. Quarta pergunta. Se existe a disponibilidade de alguma área para um SARF experimental? Uma área que possa ser usada. A gente providencia. Eu não sei, eu não tenho conhecimento do tamanho dessa área, qual que tem que ser. Mas se for o caso, a gente vê. Lá na nossa cozinha tem uma área no fundo boa. Não sei se é o caso. Mas a gente vive numa região, né, de mato, assim, um pouco cerrado. Então, se tiver a possibilidade, é bom. Sempre é bom a gente ter mais conhecimento e novas experiências. É isso.
esses minutos de participação. E assim também, é um mundo de adaptação. Por exemplo, antigamente aqui o que reinava era o café. Com o passar do tempo, a gente já vê raramente alguém com roça de café, que é muito difícil encontrar roça de café. Hoje é mais a mandiocultura. E aí a mandiocultura hoje é que serve para sombrear o feijão de corda, a fava, a batata e entre outras plantas menores também. Obrigada. Eu também agradeço e nesse sistema nota-se que a gente tem a nossa renda, por menor que seja, mas já temos o ano inteiro. Então é um sistema que pode ser adotado até de preferência perto da casa, onde toda a família possa trabalhar e assim evitar também a evasão, né? Que os nossos jovens, o nosso povo saia daqui para as grandes cidades. Então a gente tendo várias culturas, nós não vamos passar tanta dificuldade. A exemplo de agora mesmo, nesse período da pandemia, nós compramos muito pouco, porque quase tudo a gente tem num pequeno espaço, mas que a gente consegue intercalar. Eu sou Estênio, eu sou produtor de café orgânico e estou autorizando a utilizar as imagens para qualquer fim que seja. Sim, voltando àquela primeira pergunta, fala o que você sabe um pouco sobre sintropia. Bom, sintropia, eu acredito que seja, eu já estudei, pesquisei sobre isso, eu acredito que seja justamente esse equilíbrio produtivo dentro da lavoura, né? Dentro da lavoura você vai ter vários tipos de árvores ou frutos que vão estar produzindo, e isso vai manter essa questão do equilíbrio, né? O equilíbrio entre a produtividade, entre a terra, entre tudo que está sendo produzido dentro desse pedaço de terra. Você pode ter árvores, pode ter fruta, pode ter, enfim. Por que você resolveu trabalhar com SAF na sua propriedade? Bom, essa lavoura é uma lavoura desde 2001, ela foi iniciada em 2001, e na época, meu pai, foi uma época que estava tendo um projeto no Nordeste, na época meu pai, ele visitou lá no Ceará uma lavoura que tinha mais ou menos esse perfil, e aí ele me falou sobre isso. Ele também tem um pequeno sistema dessa forma, e aí a gente pegou e começou a perceber que era importante a preservação das árvores para que a gente pudesse manter principalmente a fertilidade do solo. Então a gente começou a fazer o plantio deixando aquelas árvores que são árvores mais que não competem com café, as árvores que são boas, que não dá tanto sombreamento. E aí a gente começou a fazer esse equilíbrio, a gente começou a perceber que tem vários benefícios em relação a isso. Por exemplo, aqui é muito escasso de chuva, então quando se chove, a evaporação é mais lenta, então você tem um tempo maior para que as plantas possam absorver essa água que foi penetrada na terra. A gente tem outros benefícios, como por exemplo a questão da maturidade do grão do café, que ele dura exatamente os 7 meses que se exige para que o café tenha maturação e o Prix bem na medida certa. Então são vários benefícios para uma agricultura de sequeiro, que a gente chama aqui, que não é agricultura irrigada. Então a gente percebeu quantos benefícios poderia trazer para cá, e sem falar na questão do equilíbrio, né? É uma lavoura que pouco tem doença, porque existe esse equilíbrio. Os animais estão aqui sempre presentes, então é justamente essa questão, esse prazer de vir a um ambiente que está equilibrado, que tenha todos os elementos em harmonia. Uhum. Quais foram as dificuldades para iniciar? Bem, as maiores dificuldades acho que é a cultura da região, né? Quando a gente começou a implantar esse sistema aqui, muitas pessoas disseram que a gente estava ficando louco, que é uma coisa que não tinha sentido, para que fazer isso, ia dar mais trabalho, o manejo ia aumentar. E a gente percebia que todas as lavouras da região eram lavouras que não tinham nenhum pé de árvore, eram lavouras só com café e mais nada.
Mas depois que eles começaram a observar e perceber a qualidade do café, né, eles começaram a também deixar. Então hoje você vê que a grande maioria das lavouras que tem hoje tem 1 ou 2, 3 pés de árvores que as pessoas estão acabando deixando, plantando algum tipo a jaqueira, por exemplo, que é uma planta muito boa também. Então a maior dificuldade inicialmente foi essa, mas assim, como a gente não acreditava realmente na proposta, e a gente seguiu, né? E eu acredito que a maior dificuldade é exatamente o manejo também, porque há uma necessidade de ter mais dias de trabalho. Mas eu acho que se a gente quiser produzir, a gente tem que realmente trabalhar e desenvolver aquilo que é necessário. Então a planta precisa estar o tempo todo sendo assistida, o solo principalmente tem que estar o tempo todo sendo assistido, e isso se faz com muito manejo. Quanto tempo levou para ter um retorno financeiro? Bom, no início, nós passamos assim mais ou menos o café geralmente produz com 2 anos, mas geralmente até o 5º ano a gente não teve um retorno, porque nós acabamos deixando muitas árvores que não foram boas para o café. Então a gente foi observando, foi eliminando, foi deixando só aquelas que eram bem produtivas. Então a partir mesmo do 6º ano em diante a gente já começou a ter esse retorno. E a gente percebe que tem um retorno a longo prazo, porque, por exemplo, o café ele é de ciclo, né? Um ano que ele produz muito café, no outro ele não produz. E aqui a gente percebe que a queda é muito baixa em relação de um ano ao outro. Então a gente percebe que o café, ele além de não adoecer mais, ele se equilibra nesse sentido, né? Então um retorno também a longo prazo, né? Muito significativo. E também a questão do custo do café, que é um retorno. Nós fazemos parte de uma cooperativa, que é a Cooperbio, que comercializa café orgânico, e também esse café, além de ser orgânico, também a gente está trabalhando com a filosofia do café especial, que é aquele café colhido na maturação correta, secado debaixo do terreiro coberto, e isso tem agregado muito valor ao produto. Então, enquanto as pessoas aqui estão vendendo uma saca de café a R$400, no ano passado nós conseguimos comercializar esse café a R$1.200 a saca. Então agrega muito, né? Então há mais manejo, mas o retorno também é muito significativo. Há uma redução também, obviamente, da produção em relação ao café químico, né? Que as pessoas utilizam produtos químicos para acelerar o DNA da planta para que ela possa produzir. Aqui não existe essa questão de acelerar. A planta vai no seu tempo. Há uma produtividade um pouco menor, mas acaba sendo compensada com o preço que o café é vendido. Então, o retorno financeiro é muito significativo. Você está satisfeito com o sistema adotado aqui? Eu estou muito, muito satisfeito. Principalmente porque, se você for analisar as lavouras em volta que não são irrigadas, em relação a essa lavoura aqui, a gente percebe que essa lavoura está muito saudável, né? A produtividade é uma produtividade que tem me agradado, principalmente por conta do retorno em relação ao valor do café que está sendo comercializado. Então, assim, eu acho que não há necessidade de você produzir. A ideia na minha filosofia de vida hoje não é produzir muito em muito terreno, é produzir equilibrado, mas num terreno pequeno. Então, quanto menos terreno você utilizar para você sobreviver, acho que é bem melhor. Do lado aí tem uma floresta imensa que está aí preservada, e eu acho que isso aqui é autossuficiente. Então, assim, a ideia é tentar produzir nesse pedaço de terra, são 2 hectares, o máximo que você consegue de forma equilibrada, né, com a natureza. Então eu estou muito satisfeito. Eu não tenho essa pretensão de querer exigir da terra, exigir tanto da terra, para depois chegar um momento de ter que abandonar essa lavoura porque ela não vai produzir mais, que é o que está acontecendo com muitas lavouras químicas. Produz, mas chega um momento que para de produzir porque a terra se cansa, né? Então aqui não, aqui existe um equilíbrio, e eu acredito que cada dia que passa essa lavoura está produzindo mais, um manejo que está sendo feito em relação à poda, em relação à adubação, feito a análise de solo. Então isso tem dado um retorno muito significativo. Estou muito satisfeito. Uhum. O que você diria para os outros produtores que não adotam esse sistema? Bom, eu acho que o agricultor ele precisa ser muito observador, né? Ele precisa prestar muita atenção na terra, nas plantas, precisa fazer essa observação.
E eu acho que no mundo que estamos vivendo hoje, eu acho que você ter uma consciência de que você está entregando ao consumidor final um produto de qualidade, um produto que pode ser rastreado, que tem uma qualidade, que tem uma segurança alimentar, eu acho que isso, a gente também precisa se sentir satisfeito com isso. Eu acho que a questão não é somente o dinheiro que você está comercializando o seu café, mas é também ter essa segurança. E eu acho que cada dia que passa, os compradores estão observando isso e estão valorizando mais as pessoas que têm essa filosofia de trabalhar com uma agricultura orgânica, uma agricultura que respeita o meio ambiente, uma agricultura que respeita o solo. E isso, eles estão abrindo mais os olhos para esse mercado e valorizando esses produtores. Então eu acredito que os produtores precisam pensar nisso, que a gente precisa buscar esse mercado que valoriza essa filosofia, que vai pagar mais pelo seu café e que vai contribuir para que você possa continuar trazendo uma filosofia de vida, né, no campo igual a essa. Então eu acho que os produtores precisam começar a abrir mais o foco e não entregar somente o seu café, por exemplo, aqui para atravessadores. Você não sabe nem quanto, para se produzir uma saca de café dessa hoje aqui, você está gastando em média de R$350. Aí eu vendo aqui a 400, eu só estou ganhando R$50 na saca. Então se eu consigo comercializar esse café, que eu estou gastando R$350 para colher uma saca, eu vendo a 1.200, eu já estou tendo um retorno um pouco maior. Então acho que às vezes também é questão de fazer o cálculo, de observar realmente o que você gasta, qual o seu retorno, para poder entender que a filosofia de vida da agricultura orgânica é algo muito lucrativo, né? Uhum. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.